escola dominical. Nós vamos começar louvando a Deus. Hino de número 185 da nossa harpa cristã. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus em paz. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que falar da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor aos corações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande e trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor pra sempre. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Nós Vamos hoje estar estudando a palavra de Deus, lição de número 3. A lição de número 3 tem como título: Não se metam com os ídolos. Nós estamos estudando uma lição trimestral que tem como título Decálogo, a ética do Sinai. A lição de número 3, ela vem trazer esse título porque está fazendo ênfase ao segundo mandamento do Decálogo, que é: não porás imagens diante de ti. Somente a Deus devemos adorar. A leitura bíblica, ela se encontra no Salmo 115, capítulo do verso 1 ao verso 8, e também na carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 10, verso 18 e 21. Nós vamos, durante a lição, no decorrer da lição, estaremos falando sobre esses versos, sobre esse texto bíblico básico. Eu já quero fazer um
um adendo aqui, porque no texto áureo, que na lição dos irmãos, encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, e verso 14. Porém, o comentarista, pastor Walter Brunelli, da lição, ele nos lembra que talvez algum erro possa ter colocado este versículo, mas na verdade o versículo que nós chamamos de texto áureo ou verso de ouro, né? Ele foi escolhido pelo comentarista, que é o pastor Walter Brunelli, Êxodo capítulo 20 e o verso 4, que é justamente o segundo mandamento do decálogo. Então nós vamos nos basear nesse verso como texto áureo, porém o verso de 1 Coríntios capítulo 10, verso 14, também ele condiz com a lição, que ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Já o verso de Êxodo capítulo 20 e verso 4, ele vai dizer mais explicitamente que não devemos fazer imagens de escultura para adoração. Fazer e adorar não é permitido por Deus. Isso é que nós vamos ver no verso de número 4 do capítulo 20 do livro de Êxodo. Nós estamos estudando, amados irmãos, eu só quero fazer um começo sobre o decálogo, a ética do Sinai. Como o decálogo foi escrito para o povo de Israel, assim como todas as leis, então alguém pensa que talvez não seja necessário nós estudarmos este assunto, mas a palavra de Deus, ela nos mostra que toda ela serve para nós. Como já dissemos nas primeiras lições, tudo que dantes foi escrito é para o nosso ensino. Existia para o povo de Israel as leis cerimoniais relacionadas à vida cultica de Israel, as leis civis relacionadas à sociedade de Israel, essas duas aplicadas apenas para Israel, talvez não para as nossas vidas. Mas o decálogo, que é a lei moral, ela é a prática, né, da ética que é escrita. Esta última lei moral, decálogo, tem perfeita aplicabilidade para as nossas vidas nos dias de hoje, pois são princípios eternos, ou seja, independente do lugar e da época, o seu valor, ele é permanente. Por isso, este decálogo, ele serve para nós, deve ser praticado de nós. Deus exige que nós venhamos a praticar a lei moral, que é o decálogo. E o segundo mandamento desta lei é: então não terás outros deuses diante de ti. A nossa lição de hoje, ela conta com a orientação, a condução, simplesmente do nosso pastor. Sim, sem dúvida, nosso pastor vai estar conduzindo esta lição. Porém, temos os professores aqui, que é o nosso pastor Rafael Mota, que irá também conduzir esta lição, e o nosso pastor Ronaldo, e nós juntamente estaremos fazendo aquilo que for melhor para contribuir para a compreensão e o ensino da palavra de Deus. Então, eu passo a palavra ao nosso pastor, que vai estar dando a iniciação, a primeira palavra, talvez aqui para a igreja e para todos nós. Paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, por estarmos juntos neste momento para aprendermos a palavra do Senhor. Como eu disse ontem em uma das escritas dos banners que foram colocados na rede social,
estamos hoje participando da maior escola teológica do mundo. Eu creio que Deus, através da sua presença, da sua palavra, edificará a sua fé. E esse aprendizado não será apenas para um conhecimento terreno, mas sim para que a sua vida espiritual seja confrontada e transformada. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome, pois grande é o Senhor. Aleluia. Como disse o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas sim ao teu nome, porque o Senhor merece honra, merece glória e exaltação para todos sempre. Continue, Senhor, agindo no nosso meio. Tome a primazia, o teu servo que vai ministrar esta lição, nós que estaremos no apoio, no auxílio, que possamos todos estar em um só espírito, em um só sentimento. Que o comentário, Senhor, seja para agregar o conhecimento dos teus filhos, e que venhamos sair daqui não como ouvintes esquecidos, mas sim, ó Pai, como ouvintes praticantes desta palavra. Abençoa os irmãos que estão trabalhando nos bastidores, nosso irmão Calbi, nosso irmão Gesiel. Abençoe, Senhor, nosso irmão José Carlos, irmão Rogério, também, meu Pai, nosso irmão Daniel, os demais irmãos, irmão Nilton, a nossa irmã. Dê vitória, Senhor, a toda esta igreja, e que possamos continuar levando a tua palavra, porque através deste meio de comunicação a tua palavra tem ultrapassado fronteiras. Então, ó Pai, fique conosco nesta manhã e nos dê a direção, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Rafael está incumbido de nos deixar o ensino da palavra, e nós vamos sentar, participar, tá certo? E auxiliar aqui só para agregar valores. Glória a Deus, não é isso, pastor? Muito que ele já vai trazer para nós. Glória a Deus. Eita glória, hein? Lembrando aos irmãos que os jovens, eles estão participando pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom, né? Nossos irmãos abriram uma sala, a Gabriela abriu uma sala junto com a liderança, e eles estão tendo aula agora pelo aplicativo Zoom. Então, que Deus abençoe. Então, se vocês aí na live viram entrando aqui, é que eu vou entrar um pouquinho lá para ouvir, e aí eu volto para cá. Pastor Rafael. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está nos assistindo aí na sua casa, aos irmãos que estão aqui conosco no templo, para juntos crescermos um pouquinho mais na graça e no conhecimento que só há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Antes de introduzir a nossa lição, eu gostaria, se assim os senhores me permitem, mandar um abraço especial para o nosso grupo de adolescentes, nosso conjunto Ágape, o Ademes aqui do Jardim Casqueiro, aonde por graça e bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus, nós ministramos aulas a eles. Se vocês estiverem online aí, recebam o meu carinho, a minha gratidão, e como a gente sempre diz, né? Vocês estão fazendo muita falta para nós, né? Não existiria a classe dos adolescentes se vocês não estivessem aqui. E eu quero mandar um abraço para todos vocês nesta manhã aí. Tem conosco hoje uma lição muito pertinente para os nossos dias, e tenho certeza que no coração de vocês também existem as dúvidas, né? Do que fazer, como proceder. Imagine se aqueles 3 jovens lá na Babilônia não tivessem o conhecimento do verdadeiro Deus, eles fatalmente teriam se dobrado diante da estátua erguida pelo rei para a adoração. E é isso que nós trataremos aqui nesta manhã. A lição, como já foi dita pelo nosso pastor Gideon, traz por título: Não se metam com os ídolos, né? E partindo do pressuposto de início aqui,
se existem ídolos, é porque existem adoradores, né? E quando nós paramos um pouquinho para meditar na palavra do Senhor nosso Deus, e vamos um pouquinho na história que o Senhor Deus nos dá através dos livros sagrados da Bíblia, nós iremos ver que todo homem, ele já nasce com uma predisposição para adorar a alguma coisa, né? Haja visto os nossos índios lá no mais recanto escuro da mata, na sua mente, no seu ser, ele existe dentro do homem uma predisposição para adorar alguma coisa, a um ser superior. E essa predisposição é colocada para fora, né, quando eles fazem para si as imagens de esculturas, aonde eles colocarão aquilo que está no interior deles para exercer a adoração. Pode ser uma força, pode ser uma árvore bonita, alguma coisa diferenciada que eles atribuirão, né, à sua adoração. E quando nós falamos da predisposição do homem, nós iremos ver que o nosso Deus, ele também se preocupava com essa predisposição do homem para adorar a outras coisas ou a outros deuses. Nós iremos ver através das Escrituras Sagradas que quando Deus faz a Adão e Eva, ele coloca à disposição da consciência de Adão, né, para que somente ao Senhor Deus adorasse. E quando eles são colocados para fora do jardim, a história diz que eles continuaram adorando ao Senhor Deus. E passa-se várias gerações, passam-se várias pessoas, e a adoração ao único Deus continua sendo o princípio da vida do homem e da mulher. Até quando Deus decide, então, na geração de Noé, destruir toda aquela geração, porque cada um começou a fazer aquilo que vinha na sua cabeça, aquilo que estava dentro de si. E eu entendo que uma das coisas que eles faziam e que trouxe o desejo do próprio Deus em exterminar com aquela geração, estava imbuído a adoração a outros deuses, né? Eles descobriram ou colocaram para fora a necessidade de se ter um Deus palpável, alguém que eles podiam ver e dizer, não, parece que vem dele tudo aquilo que nós temos, né? Para tanto que nós iremos ver que cada Deus abordado pelo Antigo Testamento, ele faz uma analogia a alguma coisa que eles poderiam fazer, como o sol, como a deusa da fertilidade, como a deusa das plantações que traziam alimentações para eles. Então eles relacionam um Deus para cada tipo de ação que havia da vida humana. Então Deus, ele resolve destruir tudo aquilo e volta quando Noé novamente começa a se estabelecer como povo, como família. O princípio abordado por Deus volta a ser aquele princípio lá no Jardim do Éden, a respeito da consciência do homem. Noé, ele tinha o conhecimento que havia somente um Deus, somente um que poderia ser adorado e exaltado, para tanto que quando ele sai da arca, a sua primeira providência é construir um altar em adoração a Deus, né? Só que aí novamente o povo, a nação, a terra volta a ser povoada, e o princípio de Deus ainda continua sendo o mesmo: somente ao Senhor teu Deus a adorará. Só que quando ele escolhe um homem por nome de Abraão, né? Eu até li um tempo atrás um conto judaico que dizia, não sei se os irmãos conhecem, que Abraão, junto com seu pai Tera, né, diz que Tera, lá na terra de Ur dos Caldeus, segundo o conto judaico, ele era um fabricante de deuses. Então ele ganhava muito dinheiro vendendo deuses que ele construía. E Abraão tomava conta da loja do seu pai. E ele não entendia porque naquela loja tinha muitas imagens de deuses construídos pelas mãos do seu pai. O conto diz que era o Espírito Santo de Deus já trabalhando no coração de Abraão, para que ele reconhecesse que somente há um Deus nos céus que é digno de toda a adoração. E a história diz, esse conto judaico vai dizer que um dia, enquanto seu pai sai para fazer para outros afazeres, Abraão, ele fica tomando conta da loja, né?
E ele diz que ele começa a observar vários tipos de imagens que tinha, né? Diz que tinha uma imagem com um martelo na mão, outro com uma foice, alguns com algumas plantações aos seus pés, imagem que faziam referência ao sol e à lua. Então Abraão, tomado de uma grande raiva, porque ele conversava com aqueles deuses e eles não respondiam, ele, tomado pela ira, começa a quebrar todos os deuses. Mas aí, em dado momento, ele pensa: poxa, daqui a pouco meu pai vai chegar, esse é o sustento da nossa casa, e ele vai perguntar o que aconteceu com esses deuses, e eu vou dizer o quê? Então ele tem a brilhante ideia. Tinha um Deus que ele tinha um grande martelo na mão, né? E ele deixa essa única estátua inteira na loja. E quando o seu pai chega e vê aquela destruição tomada, e fala: Abraão, o que foi que aconteceu aqui, rapaz? Ele fala: olha, aquele Deus ali do martelo da mão se revoltou e quebrou todas as outras estátuas. Aí o seu pai olha para ele e diz: mas como, Abraão, se eles não podem fazer nada? Como que esse Deus se levantou e quebrou todos os outros, se ele não tem o poder da vida, se ele não pode levantar a sua mão? Aí Abraão olha bem nos olhos do seu pai e fala: pai, se o Senhor sabe que esses deuses não podem fazer nada, por que o Senhor o adora? Por que o Senhor rende a ele a adoração? Por que o Senhor rende a ele sacrifícios, se você sabe que eles não podem fazer nada para você? Então os estudiosos judeus que fazem essa lenda ou essa história, eles assimilam no coração deles que dentro do coração do homem sim existe uma predisposição para a adoração. Até do ateu que não acredita em Deus, ele acredita numa força, num ser superior que governa tudo e todos. Mas aí que está o fato de Deus, quando nós dizemos que Deus ele é um Deus que age por princípios. Até este momento, Deus ele deixa por conta da consciência do homem adorar a Deus. Só que aí os tempos vão se passando, a humanidade vai se crescendo, e a idolatria, eu tenho certeza que vai tomando conta da face da terra. Então Deus escolheu Abraão e diz para ele: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, né? E nessa nação, quando Deus institui a nação de Israel, Deus tinha no seu coração que essa nação seria um povo diferente, seria um povo onde Deus manifestaria o seu poder e a sua graça, para que todas as outras nações à sua volta vissem, né? E decidissem a seguir ao Deus que estava no meio da nação de Israel. E quando nós vemos os irmãos que acompanharam a nossa primeira aula que o nosso pastor Gideão trouxe, ele vai dizer que a instituição da lei, né, era para que os homens ou as mulheres que observassem a lei não errassem. Esse é um dos princípios para que a ordem seja mantida, né? Quando nós observamos um julgamento, o pastor Ronaldo está aqui, o nosso advogado, né? Ele vai ver que os advogados trazem as leis perante o juiz para defender aqueles que eles estão fazendo defesa. Então o juiz ele tem o conhecimento de todas as leis, né? Ele vai ouvir aquelas que os advogados estão trazendo e ele vai julgar se procede ou não o ilícito daquele que os advogados estão defendendo. E dependendo do delito cometido, ele vai usar a lei para dizer que ele é culpado ou que ele é inocente. E dependendo do seu veredito, que ele disser se é culpado ou inocente, ele trará pena sobre aquele homem que os advogados estão defendendo naquele instante. Então, quando Deus institui a nação de Israel na sua mente, no seu coração, ele já sabia, eles vão passar 440 anos cativos, mas a nação que eles estarão é uma nação terrivelmente idólatra. Terrivelmente idólatra. Então, a experiência que Deus fez de contar somente com o raciocínio, com a vontade, com o intelecto do homem de servir a Deus, ele já sabia que poderia dar errado, porque nós homens somos fadados a copiar aquilo que está ao nosso lado. Uma das coisas que Deus faz quando tira Israel do Egito, ele fala: olha, eu vou colocar vocês numa terra boa, como eu prometi, que mana leite e mel, mas olha, não sigam os costumes daquele povo da onde vocês entrarão.
E um dos costumes daquele povo era a adoração a vários deuses, a adoração a ídolos, né? Para tanto que quando ele dá a lei a Moisés, ele vai dizer, olha, não terás outros deuses diante de mim, e ele vai dizer, não farás para ti imagens de esculturas, e ele continua dizendo, imaginando Deus, eu entendo que, ainda que se tivesse imagem de esculturas, diante deles, vocês não se dobrarão. Aleluias. Isso Deus faz por intermédio da força da lei. Porque para contar somente com a consciência, ele viu que não ia dar certo. Então a lei serve para resguardar o povo, para fazer o povo andar no caminho certo. Aleluias. E para mostrar para toda uma nação que havia somente um Deus e um Senhor que dominava tudo e todos. O nosso comentarista, neste primeiro tópico, ele vai dizer para nós o que é a idolatria, né? Segundo Carl Henry, a idolatria é a adoração ou o culto à honra de um Deus falso, representado por qualquer objeto ou imagem a qual se atribua a presença da deidade ou uma presença divina, né? Então Deus, na sua sabedoria, né? Na sua forma de antecipar as coisas e as ações dos homens, ele chama Moisés e fala, Moisés, eu vou ter que dar uma lei para vocês seguirem. O povo é muito grande, não dá para contar somente com a consciência do povo, não dá para contar, porque eles vão começar a olhar e vão dizer, eles adoram a Astarote, e nós adoramos a quem? O Deus que eles adoram, eles veem, e nós adoramos a quem? Mas aí eles aprenderam que no Egito haviam leis, e eles cumpriam as leis que haviam no Egito. Então Deus chama Moisés e fala, não, o negócio agora vai ser por meio da lei, né? A lei cerimonial, a lei civil, para que eles pudessem viver dentro deles, né? Com alegria, e diante de todas aqueles das outras nações também pudessem ter um norte, uma diretriz, saber o que é certo e o que é errado, o que o nosso Deus determina e o que nós precisamos fazer, mas era necessário observar a lei. Hein, pastor Rafael? Irmãos, é interessante que tudo isso, né, o início da idolatria, ela só se deu, só começou por conta da necessidade do homem de ter alguma coisa palpável, de ter alguma coisa visível para confiar nela. Tanto é que quando Deus estabelece a própria lei, se Moisés não soubesse como cuidar de tudo aquilo que Deus havia dado, a lei acabou virando uma idolatria para aquele povo. Então você vai ver que o ser humano, ele, desde aquele tempo, ele sente uma necessidade de acreditar, de adorar aquilo que ele está vendo, e aquilo que ele não está vendo, para ele então não existe. É a mesma coisa de nós no dia de hoje. A gente às vezes só adora a Deus por conta de um milagre, ou seja, eu vi o milagre, então eu adoro. Na verdade, Deus é para ser adorado independente. Então o ser humano, ele vem disso daí já lá de trás. Não, nós vamos adorar porque nós estamos vendo um objeto aqui. Nós vamos adorar porque a gente está vendo algo que a gente pode palpar. Então, infelizmente, parte deste princípio que é muito perigoso. Por isso, o comentarista foi muito feliz aqui, o Walter Brunelli, né? Não se metam com os ídolos, título principal desta lição, que é a realidade. Segundo Norman Russell, né? Champlin, ele define o termo idolatria como sendo uma palavra que vem do grego eidolon, isto é, ídolo, e latroen, que significa adorar. É um termo que se refere à adoração ou veneração de ídolos, imagens, quando usado em seu sentido primário, e porém o sentido mais amplo pode indicar a veneração, adoração de qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição, que tome o lugar de, ou seja, tudo aquilo que tome o lugar de Deus ou que diminui a honra àquele que lhe devemos honra, que é o nosso Senhor. Então, idolatria, a gente acha que apenas é o povo, né, da antiga aliança que vivia esse tempo. Nós vivemos, acho que, muito mais do que eles. Continua aí, pastor Rafael.
nosso comentarista ele vai dizer aqui o seguinte, que idolatria, né, dando uma continuidade no que o pastor disse aqui, a idolatria é a representação imagética, ou seja, aquilo que está na imagem sua, no seu subconsciente, você vai externar, colocar para fora, por escultura ou figura de um suposto Deus, ou de alguma divindade, de um santo, de um anjo, de um homem, ou de um animal, né? Por isso que nós olhamos a diversidade de ídolos, né? Uns parecem anjos, outros parecem santos, outros parecem animais, mas é aquilo que está na imagem do homem que o faz, né? Ele continua dizendo aqui, mas pasmem, a idolatria pode se dar até mesmo em relação ao Deus Santo, quando, por ignorância ou cobiça, efetiva-se a tentativa de confiná-lo a um objeto, né? Tais como um copo de água ou outro símbolo qualquer. Então não são somente os deuses considerados pagãos, mas o próprio Deus que nós servimos, ele pode ser exacerbado na mente do homem ou da mulher no quesito da adoração, né? Como nosso pastor já trouxe, se eles observassem as leis demais, eles queriam fazer um patuazinho com as leis de Moisés e colocar no pescoço, mistificar ela, como disse o nosso pastor Ronaldo aqui, dizer, não, eles nos protegem, assim como o povo de Israel fazia com um templo sagrado feito por Salomão. Eles imaginavam que se estivessem dentro do templo, eles estariam imunes a qualquer coisa, eles estariam invencíveis a qualquer coisa. Então existia-se também com a Arca da Aliança, existia-se uma mistificação, se eu estiver dentro do templo, nada me acontecerá, né? Esse é um dos princípios da idolatria, que é a representação imagética por escultura ou figura de um suposto Deus ou alguma divindade. Os senhores querem? O comentarista fala aí no final, senhores, ele dá até o exemplo ele cita até a palavra pasmem, que além disso, o homem procura de tudo quanto é objeto. Nós sabemos que alguns outros países, a Índia, por exemplo, tem milhões de deuses, né? E ele cita aqui que pasmem, que às vezes até um copo d'água serve de objeto de adoração, tomando o lugar de Deus, né? E isso acontece, não estamos recriminando, nem citando nenhuma denominação ou outra coisa que induza o homem a crer nisso, mas às vezes o homem passa a crer que ele recebeu uma cura porque ele usou aquele copo d'água, né, como algo que trouxe a cura para ele, né? E na verdade a gente sabe que esse poder só vem de Deus. Cura ou libertação ou qualquer outra coisa, todas as coisas só vêm por Deus. Por isso o povo foi alertado, né? Não terás outros deuses diante de ti, né? Nós não podemos atribuir aquele poder que somente tem a Deus a um copo d'água ou uma imagem, né? Ou alguma coisa. Tem até alguns termos aqui que é usado, né? Só para questão de conhecimento dos alunos aí, olha só. Idolatria consiste na adoração a algum falso Deus, Deus com D minúsculo, ou a prestação de honras à divindade, às divinas ao mesmo. Esse Deus falso pode ser representado por algum objeto ou imagem. Olha só, esse termo usualmente inclui ideia de dentrolatria, que é o culto a árvores, preste atenção, da litolatria, culto da pedra, da necrolatria, culto aos mortos, da pirolatria, adoração ao fogo, da zolatria, adoração aos animais, bastante cultuado no Egito e atualmente na Índia e dentre outras latrias que tem por aí. Então tem muita idolatria. Tem muita latria, né? Só fazendo um adendo sobre esse primeiro ponto, Deus tinha duas preocupações. Uma era o povo copiar o que eles estavam indo, né? Que é o que o irmão
estava falando até agora, eles iam para um lugar onde era costume adorar e fabricar outros deuses. Porém, deixa eu chamar a atenção a uma coisa. Deus tinha um segundo propósito e uma segunda preocupação. Qual era? Quando você vê o mandamento, não farás para ti imagem de esculturas, nem do que está em cima nos céus, nem do que está embaixo na terra. Então Deus, ele tinha o propósito de mostrar para Moisés algumas coisas que estavam no céu, para Moisés fazer tipologias aqui embaixo. Moisés construiu o tabernáculo, os serafins, as cortinas, o templo, a arca. Só que Deus pensou, esses camaradas podem querer aumentar o que eu estou falando e fazendo. Então ele falou, Moisés, fala para eles que não é para fazer o que tu viu aqui. Na verdade, Deus mostrou para Moisés tudo o que ele deveria fazer. Ele fala, inclusive ele fala assim, ó, conforme tudo que te foi mostrado. Então Deus sabia que a probabilidade, que nem disse o pastor Rafael, do homem, mesmo com Deus, seria mistificar aquelas coisas e tornar daquelas coisas um Deus. E não era o objetivo. O objetivo era um futuro, mostrar Cristo e assim sucessivamente, quando você lê a Bíblia. Mas Deus sabia que o povo tinha essa, intrinsecamente a ele, essa probabilidade de mistificar as coisas. Nosso comentarista, ele fala aqui o seguinte, né, que o problema de se criar as imagens, no caso, como nosso pastor Ronaldo disse aqui, mesmo aquelas que Deus revelou a Moisés, né, consistia não apenas em somente venerá-las, mas a desorientação, né, totalmente do homem na sua compreensão acerca do verdadeiro Deus. Então essa era uma das maiores preocupações que o nosso Deus tinha com aquela nação que ele estava escolhendo para ser diferenciada, né, dos costumes que haviam na terra. Mesmo ele mostrando a Moisés como deveria ser feito as coisas, ele ainda se preocupou, não, se esse pessoal querer idolatrar aquilo que eu estou mostrando a Moisés, aí a adoração ao verdadeiro Deus vai ser totalmente desordenada. O ponto 2 da nossa lição vai abordar as características dos ídolos, né? As características dos ídolos. Um dos objetivos do segundo mandamento é acabar com a falsa espiritualidade ou idolatria e conduzir Israel, né, a nação escolhida por Deus, ou o ser humano de um modo geral, ao único Deus, tá? Essa é a orientação que o nosso comentarista dá aqui. As características peculiares atribuídas aos ídolos implicam os seguintes fatos: eles tornam-se semelhantes, né, àqueles que o fazem, ou seja, depois de fabricados, eles vão exercer algum poder sobre aqueles que os fabricaram, né, que é a questão do copo com água, né, do copo com água. Parece que todo o poder que Deus tem sobre ele vai estar materializado naquele copo com água. Então, se não tiver aquele copo com água ali, enquanto o pastor faz a oração, parece que nada vai acontecer, né? Haverá a manifestação de Deus naquele copo de água ali. Se não tiver aquele copo com água, a minha cura não será alcançada. Se não tiver aquele copo com água, não haverá livramento, não haverá salvação, não haverá transformação. Sendo, como nosso pastor Gideon já disse, que é o próprio Deus que opera esses sinais e maravilhas no meio do seu povo, né? Eles podem ser deslocados de um local para o outro, ou seja, uma divindade permite-se ser criada e controlada pelo homem, né? Que é a questão dos ídolos feitos pelas mãos humanas, que eles são controlados pelos homens, que eles são carregados para onde quer que nós quisermos levar, ele vai, né? Nós atribuiremos a ele qualquer coisa que ele pode fazer, mas, como já disse o nosso comentarista, isso é coisa da nossa mente interiorizada por nós mesmos, que nós estamos atribuindo àquela obra de escultura que nós fizemos, né? Traz uma ideia, né, pastor Rafael, pastores, de que essa primeira característica, por exemplo, que a criatura, ela adquire um poder sobre o Criador.
O homem ele cria um objeto e esse objeto passa a ter um poder sobre ele. A lógica não é essa, né? Como é que a criatura vai ter poder sobre o Criador? Verdade. Né? Então é muito fora daquilo que é a essência, a realidade. Né? Lembrando, irmãos, que Deus não é contra a arte, tá? Tem muitas artes que representam anjos, pessoas, paisagens. Deus não é contra isso, né? A construção artística de alguma coisa. O problema é quando você coloca esta coisa no lugar de Deus e começa a adorar e prestar culto. Então Deus ele não tem problema nenhum com a arte, até porque é o que nós falamos. Ele capacitou Bezaleel e Aholiabe para fazer artes, trabalhar com as artes em relação à construção do que ele propôs para Moisés. Ele não quer que você transforme algo em seu Deus. Ele é o único Deus. É isso aí. Uma das prerrogativas, né, da idolatria é colocar alguma coisa no lugar, né? No lugar daquilo que você adora. Muito bem, o ponto 2 da nossa lição vai abordar a idolatria no Antigo Testamento, né? Que parece, segundo, se nós pararmos para analisarmos um pouquinho, parece que vai demonstrar que o que imperava no Antigo Testamento era a idolatria a outros deuses, né? Se nós analisando a grosso modo. Mas nós iremos ver que também a partir do Novo Testamento, aquela idolatria iniciada no Antigo Testamento, parece que se restringia somente a deuses feitos por mãos humanas, né? Sendo que já no Novo Testamento, parece que esse leque de opções, né, deu uma aumentada, né? Hoje nós idolatramos homens, idolatramos tantas outras coisas, que como nosso pastor Ronaldo já disse, tantas outras coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, o Antigo Testamento era a imagem, né? Porque as outras nações viviam para fazer imagens que se tornavam os seus deuses. E eles adoravam esses deuses, como já disse no início da lição, como se eles fossem responsáveis por tudo aquilo que eles faziam, né? Como era a sua plantação, como era a sua criação, como era a fertilidade para que houvessem os filhos na terra, né? E o nosso comentarista ele vai dizer o seguinte, que nessa idolatria que havia no Antigo Testamento, a coisa que mais acontecia era o outro que estava ao seu lado levar a pessoa que estava junto de você a adorar o Deus que lhe servia. Uma das coisas que mais trouxe abominação aos olhos de Deus foi isso que fizeram os reis de Israel, né? Eles não se contentaram somente em ir lá e servir, por exemplo, a Baal, no caso de Acabe, mas eles levaram toda uma nação, que era a nação de Israel, a adorar a esse Deus, a servir a esse Deus, a prestar culto. A história vai dizer que no lugar aonde se adorava a Deus, também se adorava a Baal, que no lugar aonde se sacrificava ao verdadeiro Deus, também existiam os sacrifícios a Baal, que no lugar aonde estavam os sacerdotes que levavam o povo à adoração ao verdadeiro Deus, havia também sacerdotes que levavam o povo à adoração a Baal. Não é à toa que o altar de Baal, quando Elias foi fazer o desafio, estava arrumadinho. E o altar de Deus estava tudo largado, porque o povo já tinha se acostumado a sacrificar no altar de Baal e pronto, acabou. O que importa era sacrificar. Mas o interessante é que quando você olha para a Bíblia, não é surpresa para Deus, porque Deus, na sua presciência, ele sempre sabe o que vai acontecer, mas o comentarista Walter Brunelli, ele vai deixar algo interessante. Ele vai dizer assim, aqui no tópico 2, no início, né, a respeito da idolatria, ele falou, o problema é que o ápice da idolatria, ela veio de quem menos se esperava, que foi dos hebreus. Você imagina só.
trazendo para os dias atuais, aplicando na nossa vida, querendo ou não, foi uma decepção muito grande para Moisés. Moisés fica 40 dias, quando vê, o povo já está lá fazendo, né, bezerro de ouro e arrecadando. Por quê? Porque queriam alguma coisa visível, queriam alguma coisa palpável. Mas o problema é esse, que às vezes a gente acha que a idolatria é lá de fora, e não é de dentro da igreja. Às vezes a gente acha que a idolatria vem do povo do mundo, quando nós somos idólatras e não sabemos que somos idólatras. Isso não quer dizer que você não deve honrar as pessoas, isso não quer dizer que você não deve ser grato a Deus por aquilo que Ele dá, mas a partir do momento que, como disse o pastor Ronaldo, aquilo que Deus te deu toma o lugar de Deus, exemplo, Deus te dá um filho, você não pode sair mais por causa do teu filho, você não pode fazer mais nada por causa do teu não, porque Deus te deu uma esposa, eu não posso ir para a igreja porque a minha esposa não pode ficar sozinha. Espera aí, mas como que ela ficava antes? Então, o Deus que te deu não é poderoso para guardá-la dentro de casa. Você acaba idolatrando o seu casamento, acaba idolatrando a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, quando na verdade não é para ser feito dessa forma. Existem casamentos, existem filhos que tomaram o lugar de Deus dentro do lar. Existem filhos que o pai e a mãe o veneram, que Deus me livre, se tocar naquela criança é como se tocasse em Deus para ele. Então isso é idolatria, e Deus abomina isso, né? É por isso que às vezes você vê acontecer muitas coisas, com muitas situações dentro de vários lares, e você não entende o porquê. Por quê? Porque Deus nunca vai aceitar um lar cristão algo tomar o lugar dele, não adianta. Se o lar é cristão, se a presença de Deus é prioridade, meu irmão, a gente fala tanto do povo hebreu, mas na verdade nós, hoje no século 21, somos até mais idólatras do que o próprio povo hebreu. Porque eles viviam no Egito, conheciam a idolatria do Egito, saíram do Egito, mas permaneceram com o Egito dentro de si, e por isso queriam prestar culto a Deus pagão. E nós, a pergunta é em nós agora, que vivemos no século 21, a nossa forma de idolatrar as coisas. A minha pergunta para os irmãos, se puderem responder, é: como nós nos sairmos, infelizmente, de uma sociedade idólatra? Por quê? Eu falo para os irmãos, qual é a divindade? Talvez os irmãos não prestem atenção nisso, mas qual é a divindade que impera em Cubatão? Quase todas as cidades. Em quase todas. É só viajar que você vai ver. Vai para o interior, é grande, enorme. É isso aí. Mas quando você chega, no exemplo Jardim Casqueiro, você vai ver aqui na entrada do Casqueiro. Quando você chega na cidade, é um monumento. O monumento vai estar lá. Eu sei porque eu fui pastor no interior de São Paulo. Meu Deus. É terrível. Eu fui pastor no interior de São Paulo, meus irmãos. Interior que eu estou falando não é Vale do Ribeira, não. Interior que eu estou falando é lá perto de sul de Minas, aquele lado lá. Está aqui, não é assim? Você chega na cidade, no meio da cidade, na entrada da cidade, muitos vão dizer que é catolicismo, mas não é. É paganismo total na cidade. Então, para você pregar o evangelho, para uma igreja crescer ali, é muito difícil. É só uma estratégia de Deus, um trabalho de Deus, para esse evangelho crescer ali. É só assim? O sangue, pastor. É só o sangue. Eu tenho casa lá em Minas e às vezes eu já tive lugares que você não podia nem comprar na farmácia remédio se você fosse cristão. Eu já estive em lugares assim. Se você é cristão, o dono da farmácia não vendia, você não comprava pão, porque a autoridade maior no mundo espiritual para eles dizia que o cristão não podia ficar ali. É desse jeito. É o que muitas pessoas às vezes não sabem. Mas no Brasil, no dia a dia em que nós estamos vivendo, eu, André Vieira, eu fui dispensado de uma empresa, numa época, por ser cristão. E aquela empresa não aceitava cristão.
Então, quando eu falei que era cristão, ele falou, mas você é daqueles cristãos do fogo, de pula? Eu falei, sou eu mesmo. Então, aqui você não pode entrar. Uma empresa muito grande na época. Eu falei, então eu não entro, mas que eu não deixo de servir a Deus, eu não deixo. Então, infelizmente, tudo isso continua imperando e muito, avançando muito. Né? Como o pastor Ronaldo falou, de chegar a lugares que você não pode entrar porque você é cristão. Não é verdade? E nós que somos crentes não podemos nos render a isso. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se rendendo a isso. É isso? Continua aí. Como aconteceu com o povo de Israel. Não se esperava deles, né? Como o pastor iniciou a fala aqui. Mas eles foram os que se renderam. Hoje acontece a mesma coisa, né? Não se espera que dos cristãos ou da igreja, mas infelizmente se nós não tomarmos cuidado, isso acontece. Só pedir para o pastor Rafael fazer um adendo. Isso não é diferente hoje, irmãos. Na antiguidade, aqui no tempo bíblico, existia uma disputa de poder entre deuses com D minúsculo. Existia uma disputa de poder. Você vê quando Senaqueribe veio, ele falou, quais são os deuses que vão me impedir? Quais são os Deus fulano, Deus beltrano, Deus de ciclano não pôde, como se diz, o dele era maior. Quando os filisteus pegaram a arca da aliança, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar no templo do Deus dele, Dagon. Como se diz, o nosso Deus é maior. Havia uma disputa de deuses. Nada parecido com hoje, né? A minha, o meu. Então havia uma disputa. Simplesmente Deus mostrou que ele era maior. Dagon caiu, puf, quebradinho. E eles tiveram que devolver a arca. Senaqueribe saiu foragido, fugido e ainda foi morto. Então havia essa disputa. É normal. Isso era normal para eles. O meu Deus que eu construí é maior que o seu. Aí Deus vem e fala assim, calma aí, há um só Deus. Tanto é que ele fala que não adorarás outros deuses com D existe. Está por aí, viu? Existe. Só que você pode ficar com o maior. Só que você pode ficar com um único. É isso mesmo, glória a Deus. Isso é... Ontem eu ainda estava conversando com o pastor Davi na live, que a gente estava fazendo a respeito das igrejas da Ásia, e abordando vários assuntos, né? E a gente acabou entrando nesse assunto aí, que o pastor Ronaldo acabou de falar, a respeito de a minha igreja é melhor, a placa da minha igreja tem mais tempo, a igreja onde eu estou é mais tradicional, a outra é menos, aqui temos o fogo, lá não temos o fogo, e infelizmente isso é verdade, acaba voltando à idolatria quando não era para existir isso, né? Não era para existir. Mas nós vamos dar uma paradinha aqui para você tomar um golinho de café na sua casa aí, enquanto o Daniel vai louvar a Deus com o hino, o pastor Rafael vai tocar. Nós vamos dar uns menos de 5 minutos, só para um louvor rápido, e aí a gente já volta, tá bom? Só para não cansar você aí. Se tiver bom assunto, dá um glória a Deus aí. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai edificar a sua fé. E nós que estamos aqui, vamos contribuir com alegria, tá certo? Pastor, bem? Vai lá e toma um copo d'água. Mas... Aí lá pode tomar o copo d'água tranquilo que... Glória a Deus. Pai, nós abençoamos teus filhos que vão contribuir, aqueles que estão no seu lar, dê a tua bênção, e que a tua mão de poder continue sobre os teus filhos, continue sobre as tuas filhas, em nome de Jesus. Sauda meus irmãos pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Respira. É tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo.
tudo que você precisa fazer é respirar. Respirar. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, eu vi quanto lutou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só basta respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, eu vi quanto lutou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só basta respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. 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 O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Essa oportunidade. Glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para casa. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque o nosso Deus é aquele que prometeu e cumpre a sua promessa. Antes, enquanto o pastor Rafael chega aqui, eu gostaria de pedir a você que está nessa live aí, que puder nos ajudar. Irmãos, nós estamos transmitindo pelo Facebook e temos a possibilidade, como estamos fazendo hoje também, de transmitir pelo YouTube, tá certo? Mas para isso nós precisamos de uma webcam. Precisamos de uma webcam com a qualidade de quantos, Gesiel? 1080p, certo? Uma webcam com a qualidade de 1080p, é isso? Ou 4K, né? Do pastor Rafael aqui é 4K,
Você vê que a imagem é muito boa. Mas pode ser 1080p ou 4K. Essa webcam custa em torno aí de R$260, tá bom? Se você não tiver, mas quiser abençoar essa obra, para que a gente possa aí transmitir de forma melhor ainda, nos procura o irmão Gesiel aqui, que está aqui com a gente, o pastor Rafael, o pastor Gideon, passa o cheque aí, que a gente vai lá e compra a câmera certinho, e vai ficar legal, vai ficar bonito, você vai acompanhar da tua casa na quarentena aí, a imagem e o som de qualidade, tá bom? Beleza, gente? Então, e mesmo quando acabar a quarentena, nós vamos continuar transmitindo os cultos. Para os irmãos da igreja não precisa, porque vocês vão estar aqui, né? Mas tem muita gente lá fora que serão alcançados pelas redes sociais. Então, pedimos a sua colaboração. Se você puder nos ajudar, pastor, eu não tenho essa câmera, eu não sei comprar, não tem problema. Dá o dinheiro aqui que o Gesiel, o Rafa, o pessoal, o pastor Ronaldo, o Gideon, eles vão lá e compram essa câmera aí e a gente vai dar continuidade, tá bom? Dá um pouquinho. Se não puder contribuir com 250, dá 300, que é melhor. Glória a Deus. Já sobra para os cabos que precisa puxar. Mas Mas se não puder, pastor, eu não posso contribuir com 250, posso dar 100, não tem problema. Procura aqui os irmãos, dá R$100, o Calbi dá R$100, dá R$50, a gente compra a câmera e aí vai poder ter uma transmissão melhor. Se você puder abençoar com alguma coisa, já manda uma mensagem aqui e a gente vai onde você estiver para buscar o recurso. Deus abençoe. Vamos para a aula, segunda parte, né, Rafa? Vamos lá, Rafa. Vamos nessa aí, vamos para a segunda parte da aula. Graças a Deus, né? Nós paramos sobre os reis idólatras, né? Só lembrando aos nossos irmãos que hoje nós começamos a nossa transmissão, o nosso culto na Escola Bíblica Dominical às 9h10, né? Então, estamos aí dentro do horário para nosso estudo desta manhã, né? O ponto 2 que abordou sobre os reis idólatras e aquilo que os nossos pastores falaram aqui, tanto o pastor André quanto o pastor Ronaldo, juntamente com o pastor Gideon, eu entendo e até grifei aqui os reis idólatras, que são as pessoas que levam outras pessoas à idolatria, né? Que foi uma das formas também que Deus previu, né? Que aconteceria. Portanto, pela força da lei, para que o indivíduo entendesse individualmente que somente ao Senhor Deus era digno de ser adorado, mesmo que outras pessoas te levem, queiram que você faça aquilo que eles estão fazendo, né? E quando essas pessoas que levaram outros à adoração, o comentarista ele vai dizer aqui no ponto 2, do tópico 2, que tinham várias linhas, né, de adoração, vários caminhos, era deuses para gostos, né? Deuses para todos os gostos, de todas as formas, né? Ele diz o seguinte: o idólatra, né, não raras vezes, ele ultrapassa a sua relação com as imagens, deixando-se seduzir pelo engodo de qualquer meio de prognosticação do futuro, como por exemplo a astrologia, né? Não tem nada demais, dá uma olhadinha rapidinho no horóscopo, né? Para ver como que vai ser o nosso dia. Não tem nada demais. Isso já era um misticismo feito pela Babilônia, né? Já era um costume babilônico que era dada a astrologia, mas os astrólogos daquela terra, vejam bem, o que o nosso pastor Ronaldo já disse aqui, né? Mas os astrólogos daquela terra não puderam interpretar o sonho de Nabucodonosor, né? Embora eles eram astrólogos, adoravam deuses com essa finalidade, mas eles não puderam fazer a interpretação do sonho do rei. O reino do norte ele caiu nas mãos dos assírios, né? Porque ele se encaminhou pelo caminho da idolatria, incluindo a astrologia, né? O perverso rei Manassés, ele restaurou o culto dos exércitos dos céus
que eram as estrelas, né? Então, algumas coisas que já foi falado pelo nosso pastor aqui, que é a hepatoscopia, conhecido também como rabidomancia ou aruspicação, que é o estudo das entranhas do animal, né? Muito comum aí no meio dos ciganos, né? Que para ver o seu futuro, né? A necromancia, que é a consulta dos mortos, que até a palavra de Deus diz que um dia o próprio rei de Israel foi consultar os mortos, né? Queria falar com Samuel, já morto, para saber, né, qual era o direcionamento que Deus tinha para a nação de Israel. E a primeira coisa, né, que o Espírito que subiu das terras, das entranhas da terra fala: porventura não há Deus em Israel, né? Para você vir até aqui consultar os mortos, né? Então, a necromancia, que é a consulta dos mortos, que é uma prática comum até os dias de hoje, e a hidromancia, que é a adivinhação por meio de água e um copo de cristal, tá? Esses são algumas ramificações aí da adoração que opera nos nossos dias de hoje. Mas nós vamos para o ponto 3 da nossa lição, que vai abordar a idolatria no Novo Testamento, né? Como nós já dissemos outrora, embora que no Antigo Testamento a idolatria estava, parece que, restringida somente a deuses construídos pelas mãos humanas, né? No Novo Testamento também, além de haver esses deuses feitos pelas mãos humanas, existiam as outras ramificações de adoração a esses deuses, né? A lei do segundo mandamento fala sobre fazer ídolos e prostrar-se diante deles, o que significa adorá-los, né? A adoração, no entanto, é devida única e exclusivamente a Deus, e o diabo, ele quis para si essa adoração, mas como não foi capaz de arrancá-la de Deus, ele criou uma forma de desviá-la para si por intermédio dos ídolos, tá? Os primeiros missionários e a idolatria, que é o ponto 1 do tópico 3. No Novo Testamento, a seu termo, nós encontramos vários relatos de idolatria nos países e povoados visitados pelos primeiros missionários, né? A questão abordada pelo nosso pastor e pelo pastor Ronaldo, que no interior do nosso estado, né, a idolatria, ela toma conta de forma assustadora, e isso não é novidade, né? Nós aprendemos que a Bíblia, ela é um livro escrito há milhares de anos, mas é tão atual como o jornal que acabou de passar agora há pouco pela manhã, né? Então, quando Paulo, um dos missionários que lutou ferrenhamente contra a idolatria, mostrando para o povo que havia somente um único Deus capaz de ser adorado, quando ele chega a Atenas, a terra dos filósofos, né, ele fica irritado ao ver a cidade entregue ao quê? A idolatria, né? Ele anda para todo lado e para todo canto que ele vai, ele só vê imagens de esculturas. Existe até um relato dentro da própria Bíblia Sagrada que em uma cidade que ele entra, era demais os deuses construídos que haviam naquela cidade, e talvez para o povo não cometer o pecado de se esquecer de algum Deus, tinha lá um altar ao Deus desconhecido, ao Deus desconhecido. E agora? Como que fica essa questão? Existiam vários deuses, mas para o povo ter na sua mente que não se esqueceram de nenhum, havia um ao Deus desconhecido, onde Paulo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele encontra a brecha, né, para falar do verdadeiro Deus. Pois não, pastor? Aí está a questão que o pastor André estava falando, sobre como você chegar num lugar e falar de Jesus, falar de adoração somente a Deus, se você naquele lugar tem milhares de deuses. Aí foi uma das respostas, né? Poderia ser, pastor, que a estratégia que Paulo usou foi justamente essa. Opa, tem um altar ali que é ao Deus desconhecido, então é esse mesmo que eu vou falar. Então ele falou ao povo como se estivesse falando daquele Deus, porque era um Deus que eles não conheciam, era o verdadeiro e único Deus. Então a estratégia que nós temos que usar é falar de um Deus todo-poderoso.
né, que é o único que pode. E não uma imagem de escultura vai fazer o trabalho que Deus faz. Eu me lembro, quando eu estou até online aqui, de repente tem até um pessoal de registro assistindo, eu me lembro que eu dirigi uma congregação, eu era co-pastor nessa igreja, Vila Ribeirópolis, em Registro, hoje é um setor. E um casal se converteu, senhores de idade já, né? E eles um dia disseram para mim e para o primeiro dirigente assim: vocês podem ir lá em casa fazer uma visita? E nós fomos na casa deles. Quando a gente chegou na casa deles, eles estavam na igreja, cultuando com a gente e tal. Tinha, meu Jesus, aforrado a casa, a parede, a mesa, e colar de um lado e uma vela do outro lado. Eu fiquei olhando assim. De repente, quando nós ficamos olhando, o casal prestou atenção, né? Eles prestaram atenção que a gente ficou olhando. Aí eles falaram assim: pastores, vocês estão meio assim constrangidos e tal. Aí o irmão falou: não, irmão, por conta dessas imagens, muita coisa na casa do irmão, o senhor já aceitou Jesus, agora só Jesus é o Senhor da vida do irmão. O senhor não precisa mais dessas coisas. Ele falou: é mesmo, né? Ele falou: não, o senhor não precisa, para que o senhor quer isso aí agora? Eu sei que Deus foi dando uma estratégia para nós, fomos conversando com ele. Quando a gente foi ver, nós já estávamos lá no outro lado da rodovia, quebrando tudo, enterrando tudo, jogando tudo fora. Mas precisou a gente ir lá, porque existem pessoas que às vezes dentro de casa tem as coisas e não sabe que tem. Se Deus não mostrar, se você não for... isso eu estou falando de imagens, né? Como era na antiga aliança, no Antigo Testamento aí, de imagens. E quando Paulo chegou ali, porque quando você vê o tempo da era da igreja primitiva, era altares mesmo que eram construídos, né? Para sacrificar, e até mesmo sacrificavam crianças a Moloque e tal, tudo isso como divindade pagã. E a igreja primitiva enfrentou tudo isso. Hoje, se a gente enfrenta idolatria, é difícil? É muito difícil, mas antigamente era muito mais do que hoje, né? Tanto no lado espiritual, quanto no lado religioso, era muito mais difícil. Só fazer um adendo sobre astrologia, que foi o que pegou lá no tempo da Babilônia, no tempo da Síria. Astrologia é diferente de astronomia. Astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestes e seus fenômenos. Astrologia é você querer fazer comparação entre os astros e a vida do homem. Não é ciência. Astronomia, Deus concorda e até usa. A astrologia Deus abomina. Por que a astronomia Deus usa? Porque ele usou a estrela. Ele falou: segue a estrela. Ela vai te levar onde o meu filho nasceu. Ele falou para Abraão: olha para as... Por que ele falou olha para as estrelas? À toa? Não, ele queria mostrar para Abraão alguma coisa. Sua descendência será como estas estrelas, galáxias e tal. Deus diz... No primeiro livro da Bíblia, Moisés escrevendo disse: e criou Deus os céus, astronomia e a terra. Tá bom? Só para você saber a diferença. E só lembrando também que uma das profissões dos magos lá, eles eram estudantes da astronomia, né? Por isso que Deus usa a estrela para falar com eles. Era diferente dos da Babilônia, que eram astrólogos. Os hebreus eram astronomia, não astrologia. Muito bem. Então, voltando aqui, os primeiros missionários juntamente com a idolatria. Então, Paulo, ele se deparou muito com esse tipo de adoração por onde ele passou. O comentarista ele deixa relatado aqui até um fato curioso, né? Que nós estamos falando que no Antigo Testamento a prerrogativa era a adoração de deuses feito pela mão dos homens. Só que Paulo e Silas eles vão passar por uma situação onde eles foram os venerados,
aonde ele diz o comentarista, fala o seguinte, que Paulo e Barnabé, quando eles oraram por um homem leso dos pés e ele foi curado, então toda a multidão que viu ficou empolgada com aquele milagre, né? E eles decidiram então prestar um culto em adoração aos servos de Deus, né? Que foi o assunto abordado pelo nosso pastor aqui, juntamente com o pastor Davi. Ele comentou aqui conosco que a minha igreja é melhor, na minha igreja acontece isso, na sua igreja não acontece nada. Então, quando eles viram que o milagre foi realizado na vida daquele homem paralítico, né? Logo eles se prostraram e nós vamos adorar. Eles entenderam que Paulo e Barnabé eram os deuses Mercúrio e Júpiter, né? Então eles já fecharam a cidade, já prepararam os altares, já trouxeram os animais para o sacrifício, atribuindo a Paulo e Silas o milagre que havia ocorrido na vida daquele homem que havia aquela necessidade. Como já disse o nosso pastor Ronaldo, que essa foi uma das vertentes que Deus usou para que ele desse a lei. Olha, não adorem, porque ele sabia que através da manifestação do poder dele, né, o famoso copo com água, como diz nosso pastor Gideon, os homens atribuiriam, né, à criatura, ao invés de atribuírem ao Criador o poder sobre esses acontecimentos, né? Outros tipos de idolatria, que é o tópico 3.1 da nossa lição, vai dizer que a idolatria religiosa, ela não se manifesta exclusivamente por meio de imagens de deuses e de santos, né? A idolatria religiosa, vejam bem, ela não se manifesta exclusivamente por meio de imagens de deuses e de santos. A Bíblia fala de outros tipos de idolatria. Paulo, ele a situa no mesmo contexto da sensualidade e da avareza, né? Isso inclui a admiração pessoal excessiva, a devoção às propriedades e o culto à personalidade. Lembram da ramificação da adoração? No passado eram os deuses, e hoje, né? Aqui o nosso comentarista, ele já começa, como diz lá na roça, a engrossar o caldo aqui, né? A Bíblia, ele vai falar de outros tipos de idolatria: a admiração pessoal excessiva, a devoção às propriedades e o culto à personalidade. Senhores. É isso mesmo. A última fala para a gente... Eu entendo que esse aí, talvez, para nós hoje, nós falamos de idolatria em relação ao Antigo Testamento, mas esse acho que é o ponto mais principal para nós hoje, né? Porque a idolatria para nós como igreja, como cristãos, né? Ele fala aqui até do narcisismo, né? Do narcisismo, que é o amor excessivo a si próprio, a sua imagem própria, né? Então você mesmo com a sua imagem, você acha que é bonito demais, está tomando o lugar de Deus, e você está praticando a idolatria. Nós fomos ver a história do narcisismo mesmo, que era na mitologia grega, era um homem que ele era muito bonito, e ele ficava se admirando o tempo todo, e isso aqui o comentarista está citando que pode haver no nosso meio hoje, né? Então aqui no Novo Testamento, né, na Nova Aliança, né, muitos crentes, muitos cristãos, às vezes dão mais importância ou para si mesmo, como o pastor falou, às vezes, não, meu filho é a prioridade, minha esposa é a prioridade. A Bíblia diz, o primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas, né? E muita gente, às vezes até menos que isso, às vezes um veículo, uma casa, está tomando o lugar de Deus, né? Você já viu aquela pessoa que chega no espelho, olha assim e fala: você é o cara? Tá mal, você é o cara que precisa de Deus. Isso é o narcisismo, tá bom? Admiração excessiva, tanto a sua própria pessoa quanto a outra pessoa. Fulano é o cara. É mesmo. Graças a Deus. Existe a diferença entre você idolatrar e valorizar. É verdade? Porque não quer dizer que eu não posso valorizar. Você pode valorizar. Exemplo, você compra um carro.
Você vai jogar o carro de qualquer jeito por aí, andar batendo. Pelo amor de Deus, foi o dinheiro que você investiu, entendeu? Então, às vezes, as pessoas confundem. Ah, pastor, agora o que eu estou dizendo é o seguinte: eu não posso pôr ninguém dentro do meu carro é só eu que ando, porque senão vai afundar o banco, e se afundar o banco vai ter problema, né? A pessoa é pesada, a pessoa é leve. Peraí, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. É verdade, tem gente que é assim, não põe ninguém dentro do carro, não posso pôr, porque senão o amortecedor vai quebrar, vai ficar forte. O carro tem uma quantidade de pessoas, mas aí a pessoa acaba idolatrando, porque meu carro é o meu carro, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém senta, ninguém entra, e se entrar, isso é idolatria. Você valorizar e você cuidar, você manter o seu carro, levar na manutenção, troca óleo, lava o carro, limpa o carro. Agora, limpou o carro, ficou passando cera demais no carro, também está idolatrando o carro. Pelo amor de Deus, vai cuidar da mulher, né? Que aí o cara passa cera uma vez no carro e vai passar de novo. E vai de novo. O carro tá, né, já não tem mais o que tirar o brilho, já está chegando no fundo e ele continua lá. A vida dele é isso. Eu me lembro que quando eu era jovem, escola dominical, é verdade, quando eu era garoto ainda, o pastor Rezende ainda tem essa fala, quando eu era garoto, que eu comecei a querer namorar, irmão Nilton, né? Eu tinha uma bicicleta, e eu pegava a cera, passava no aro da bicicleta assim, fazia brilhar, e polia o cubo da bicicleta, tudo, deixava pulindo, colocava aqueles raios de inox para brilhar, porque quando passava na rua, brilhava a roda da bicicleta. Por quê? Para chamar atenção. Chegava em casa de novo, eu ia limpar a bicicleta de novo, nem sujava, mas eu já ia limpar de novo. Aquela bicicleta para mim, era assim: eu não vou conseguir namorar se eu não tiver essa bicicleta limpa. Eu não vou conseguir sair com nenhuma menina se eu não tiver com essa bicicleta limpa. É o que muitas pessoas têm vivido hoje. Para mim, o que importa é se é o meu carro na garagem, é a minha casa, é isso, aquilo, outro. Meu irmão, o que importa é você ter a presença de Deus na sua vida. O que importa é ter a presença de Deus na nossa vida. Conquistas, glória a Deus, isso é maravilhoso. Conquistar, o Senhor disse que conquistaríamos. Agora, você deixar o bem que Deus te deu tomar o lugar dele na tua vida, isso é idolatria, não é isso? Então, não podemos permitir que isso aconteça, porque às vezes estamos cultuando a deuses pagãos e não sabemos que estamos cultuando. Pastor, eu tinha um amigo, se ele estiver escutando, ele vai dar risada. Ele não saía quando estava chovendo de carro porque gastava. Mas é assim mesmo. Eu falava, cara, tu vai se molhar todinho tendo carro na garagem. Não, gasta. Eu acredito que eu olhei e falei, meu Deus, eu não acredito. Eu passo aí para te pegar, Mas a que ponto chega o ser humano, quando a gente olha para o povo de Israel, não é à toa que Deus ele vai advertir dizendo, olha, não se metam. O título vai dizer aqui, ó, o título foi bem empregado mesmo, que ele vai dizer assim, ó, não se metam com os ídolos. É uma palavra muito forte, porque ídolos, às vezes você não cria, mas ele aparece e você começa a adorá-lo, né? Quando você começa a cultivá-lo, ele vai aparecendo dentro de você, fora, e quando você vê, meu irmão, ele já tomou o lugar de Deus há muito tempo dentro da sua vida. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a discernir, né? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a não deixar essas coisas tomarem conta de dentro dos nossos corações, porque infelizmente às vezes até mesmo uma posição acaba virando um ídolo dentro de nós. Só quer ver uma coisa bem atualizada que com certeza está acontecendo, a idolatria e o amor excessivo a animais. É isso. Oxe! Trocou-se a inversão de valores. A inversão de valores que virou idolatria. É verdade, isso é muito sério. Pessoas que não querem ter filhos, porque já tem um cachorrinho que é a filha dela, que ainda chama de filha, minha filhinha. É verdade. E a pessoa não tem vontade de ter filhos, sendo que a Bíblia vai dizer que os filhos são heranças,
As pessoas não querem mais ter, porque não estou falando, pastor, o senhor está falando que é proibido ter cachorro, pelo amor de Deus, gente. A gente está dizendo isso não. A gente está dizendo sobre a questão do excesso daquilo que é para ser normal, acaba virando excesso na nossa vida. E a gente não pode viver, porque senão a gente vai falar do povo hebreu, mas está pior do que eles, né? A gente vai falar do povo hebreu que saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles, mas a gente também, nós saímos do Egito, né, espiritualmente saímos do Egito, fisicamente estamos no Egito, mas daqui a pouco nós iremos para Canaã celestial, mas esse Egito não pode nos influenciar. Nós precisamos entender que temos um Deus. Onde nós chegarmos, nós temos um Deus, como Paulo fez. Onde ele chegou, ele falou, opa, não, a minha defesa é o Evangelho, a minha defesa é o Deus que eu sirvo. Pode ter 50 altares, mas Deus é o Deus da minha salvação. E acabou. É isso que a gente precisa. Só para... Eu lembrei do que o Gideon falou no começo, sobre o decálogo e as leis. Só para você ter uma noção... O Código Civil brasileiro, ele segue algumas coisas da lei romana e da lei hebraica escrita por Moisés. Não matarás é um dos nossos primeiros artigos da Constituição. Não roubarás está lá dentro do direito civil. Não adulterarás está lá dentro do direito civil. É isso aí. É a base, né? A base da lei que nós usamos hoje, o nosso Código Civil, está aqui na Bíblia, deixado por Deus a Moisés, né? Que é a nossa base. Só fazendo uma outra observação aqui a respeito dos outros tipos de idolatria, nós, como cristãos, né, estamos muito não acostumados, não sei se esse seria o termo correto, mas a nossa observância em não adorar a deuses feitos por imagem de escultura, parece que é bem clara na nossa mente, mas aí vai se surgindo outras coisas, né, que vão chegando sutilmente, tomando o lugar de Deus, e nós achamos que não é a idolatria, né, que é a direção proposta pelo nosso comentarista aqui, que é a idolatria no Novo Testamento ou no tempo da graça, como disse o nosso pastor Gideon. Nós sabemos que é errado porque a nossa religião diz para não fazermos, né, adorar a deuses feitos por mãos humanas. Mas, como diz nosso pastor Ronaldo, e as outras coisas que vão chegando e tomando lugar sutilmente, né, de Deus, que idolatria no nosso meio cristão é aquilo ou alguma coisa que toma o lugar de Deus no centro da nossa vida. Tá? No centro da nossa vontade de adoração a Deus. Tópico 3.2 vai dizer sobre a igreja e o combate à idolatria, né? A igreja é uma das peças fundamentais, né, para que haja o combate à idolatria. A lei divina ela proíbe não apenas o fazer, mas o prostrar-se diante dos ídolos, né, que foi a ordem dada por Deus a Moisés. Não faça, e se tiver feito por aí, você não vai se prostrar. Deixa isso de lado, né? Deixa isso de lado. Contudo, nós vivemos em um país diverso em crenças e religiões, que é o fruto da miscigenação que deu origem à população brasileira, né? Os africanos, os europeus, os americanos, os índios e etc. Né? A despeito da fé cristã, a pluralidade está presente no nosso cotidiano e é preciso sabedoria para lidar com essa situação. A tolerância e o respeito são importantes para o diálogo e para a convivência coletiva pacífica, né? Imaginemos que, se por exemplo, quando o apóstolo Paulo chegou naquela cidade onde só havia deuses, ele dizia, não, meu Deus é o verdadeiro, né? E por onde ele passasse fosse derrubando os ídolos que estavam lá feitos, né? As imagens de esculturas, né? Como nosso pastor já disse, é necessário ter-se o quê? Uma estratégia, né, para nós mostrarmos àquela pessoa que aquilo que ela está fazendo constituiu-se um altar à adoração que não é ao nosso Deus verdadeiro, né? Senhores? É isso mesmo, e até porque não sou eu, posso ter a maior estratégia possível, mas a Bíblia nos orienta que quem convence o homem de todo pecado
A idolatria, inclusive, é o Espírito Santo de Deus. A nossa obrigação é falar. Às vezes a gente se sente frustrado. Poxa, eu falei, a pessoa não entendeu. Pode deixar que o Espírito Santo vai trabalhar naquela vida e uma hora ele vai entender, né? E tudo será feito como Deus quer, pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, conclusão da nossa lição, não é isso, Rafa? Conclusão é uma parte bem... A idolatria constitui-se na vã tentativa de controlar a divindade. Ou seja, toda vez que alguém quiser controlar a divindade ou Deus dele, isso se torna idolatria. É por isso que nenhum de nós podemos tentar controlar Deus. Por isso que Deus, no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, Deus ele vai se apresentar a João e falar quem ele é. Ele vai se apresentar às 7 igrejas dizendo quem ele é. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou a autoridade maior. Eu sou o princípio e o fim, para que ninguém tentasse o controlar, para que ninguém tentasse fazer dele algo que ele não é. E é o que realmente nós precisamos nos atentarmos. Nós não podemos controlar Deus. Deus é quem nos controla. A idolatria na antiga aliança, tanto na antiga quanto no Novo Testamento, você vai ver na Ásia Menor, que eram os altares que eram feitos, e aí oferecia-se sangue, e até hoje existe isso, oferece sangue para a manifestação dessa divindade pagã aí, para que se manifeste de alguma forma no corpo, ou seca lá o sangue, o que for, não é verdade? São demônios, na verdade, que vêm, se manifestam ali. Mas quando nós olhamos para tudo isso, o comentarista vai dizer, olha, jamais, se você quiser saber que uma pessoa não está idolatrando a Deus, o culto dele, o culto dela é diferente. É por isso que eu sempre falo, meus irmãos, até uma palavra que a gente usa de forma errada na oração é: Deus, me dá um culto alegre. Meu irmão, quem tem que dar o culto para Deus é você. Você não tem que controlar Deus. Ah, Deus, me dá um culto alegre. É eu que estou prestando o meu culto a Deus. É eu que estou entregando o meu culto a Deus. Então como que Deus vai me dar um culto alegre? Sendo que é eu que ofereço para Ele. Amém? Encerrando. A idolatria leva o homem para o grosseiro caminho de crendices e superstições. A idolatria não traz qualquer benefício, pelo contrário, ela amaldiçoa. Certo? Todas as pessoas que infelizmente vão para esse caminho de idolatria, tanto antigamente quanto agora na era atual, infelizmente, sem saber, ele entra pelo caminho da maldição e não pelo caminho da bênção. Ele entra pelo caminho da superstição e não pelo caminho da fé, né? Que é acreditar naquilo que Deus ele é e naquilo que Deus ele pode fazer na nossa vida. Prefere acreditar em contos, prefere acreditar em histórias, prefere acreditar em filosofias, prefere acreditar, não é verdade, em pontos que para ele é o maior, é o melhor, e na verdade não é. Existe um exemplo que eu vou dar. Existe um filme chamado O Senhor dos Anéis, onde as pessoas vão atrás daquele anel, porque aquele anel é o anel da... né? As pessoas vão de um lado para o outro porque aquele anel não é necessário ter aquele anel. Então é o que hoje muitas pessoas têm vivenciado, correndo atrás de algo que não é para correr, quando na verdade é para seguir após. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Mas a palavra para o teu coração é: não se metam com os ídolos. Não adianta, porque a maioria que se mete com os ídolos, depois é difícil para sair deles, porque vai ficar com uma vida dependente. Mas que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o pastor Rafael, que nos trouxe essa aula poderosa, pastor Ronaldo, pastor Gideon, por esta lição gloriosa. Eu tenho certeza que falou ao nosso coração. Ela é tanto histórica quanto atual. Como dissemos ontem, a Bíblia ela sempre será atual, não adianta. Pode passar o tempo que passar, a Bíblia continuará sendo atual. Amém?
Alguém quer falar alguma coisa para a gente concluir? Acabou? Então, eu encerro aqui dizendo o seguinte para você. Vira para cá, por gentileza. Vira também a live aqui no meu celular. Arruma ali para mim. Deixa eu te falar uma coisa para os irmãos. Nós vamos encerrar nossa escola bíblica dominical. Lembrando que à noite, irmãos, eu gostaria que todos vocês participassem da live do culto à noite, porque estaremos falando a respeito da Santa Ceia no domingo que vem. Como será, viu? Como vai ser a Santa Ceia? A questão do cálice, do pão, eu vou sentar com a equipe aqui agora, e a gente vai estar com um copinho descartável, com um pãozinho também no copinho descartável para vocês. Você não vai precisar trazer de casa. Estudamos uma estratégia melhor, e tem uma estratégia muito boa que não vai ter perigo. Vai ter os profissionais de saúde aqui também, para aqueles que forem participando. Participa, já deixa o seu copinho aqui, e estaremos das 10 até as 15 horas no domingo que vem para a nossa Santa Ceia, tá bom? Então, irmãos, à noite eu vou estar explicando direitinho. Quero que você se ligue na live, tá bom? Participe da live, do culto, que nós estaremos explicando como será realizada a nossa Santa Ceia. No campo, foi realizado ontem, tem igreja que é hoje, mas aqui na Baixada é tudo dia 26, vai ser todas as igrejas de forma geral, tá bom? E lembrando aos irmãos que puderem nos ajudar, estou fazendo um pedido mesmo para você, a comprar o webcam. Hoje acho que está fechado, mas a gente pode comprar amanhã. Se você puder nos ajudar, por favor, com R$50, não sei quantas pessoas estão conectadas aí no 16 pessoas? 16 pessoas estão conectadas. Se 4 pessoas daí nos ajudar com R$50, são R$200, é isso? É isso? 5 pessoas com R$50 dá para comprar, não dá? Não dá? Vai dar 100? Aí, irmão Nilton já está dando R$100 aqui, ó. Glória a Deus. Pronto, então só falta quanto agora? Falta 150 só. Vamos para 300, que já compra o cabo, né, o Gesiel? O irmão Nilton já vai dar 100, falta só R$200. É isso? É isso? Você vai dar quanto? 1, 2, então falta só... falta 2. 50 e 50, poxa. Não vou forçar vocês com 100, não. 50 e 50, tá bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser, Gil? 50? Pode. Já foi ao vivo, não tem jeito. Gil. É que o Gil com o Ronaldo eu posso falar que eu tenho liberdade com eles, irmão. Talvez. Então vamos lá, então falta só R$100. Você pode ajudar a gente aí? Quem está assistindo aí? Vê quem está assistindo, já peço para eles aí. Eu sei que eles não vão falar não, rapidinho, vai. São tudo nossos que estão. Quem está na escola... Quem mais? Quem está na escola dominical é tudo nosso. Israel. Quem? Israel dá 2. Olha lá dos Estados Unidos, o Gel está perguntando como eu faço para ajudar daqui. Você pode ajudar, pode fazer uma transferência daí, Gel. Pode ser? Eu vou passar o número da conta de alguém aqui, você faz a transferência. Pode ser? Pode ser a sua, do Gideon, não sei. Que banco é o seu aí? Fala para mim aí, Gel. Glória a Deus, quer ajudar lá? Já vem uma câmera para a gente aqui, ó. Vai legal. Glória a Deus. E aí a qualidade vai ficar melhor. A gente vai poder transmitir nas 3 plataformas aí, né? Já essa semana vamos procurar melhorar a nossa internet, em nome de Jesus, viu? O sinal vai aumentar e vai ser bênção em nome de Jesus. Deixa eu ver se ele respondeu aqui. Bank of America. E agora? Lá é Bank of America, é qualquer banco. Faz o seguinte, eu te passo no particular o número da conta de um irmão aqui, certo? E aí, já passa aqui, o Rafa, o Gil, já passa para ele passa aqui pelo, olha lá, tá dando R$100 ele, então acabou, então fechou. 50, 50, 200, 300, fechou. Então, Deus abençoe, Gel, obrigado, viu? Obrigado pela força, que Deus multiplique 100 vezes tanto na sua vida aí, em o nome do Senhor seja glorificado. Certo? Já fechou então, agora...
o pastor Rafael e o Gideon vão estar passando o número da conta aí, para você depositar, transferir. Tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, então, às 18h30 nós estaremos de volta aqui com o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Lembrando que a nova lei da cidade de Cubatão é todos que forem entrar nos estabelecimentos, é necessário o uso de máscaras, tá certo? Agora, lei. Então, você que não tiver a sua máscara ainda, adquira a sua máscara, procure no dia da ceia. Nós vamos ter máscaras, aqui estar de máscaras também. Hoje eu fiz um pedido de umas 50 só, porque o fornecedor não tinha, mas eu fiz um pedido para nós que estamos aqui na igreja, para quando a gente estiver aqui, obedecer a fiscalização e as normas, né? Tá certo? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, dê um dia de domingo abençoado, e temos um compromisso marcado para as 18h30 aqui. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos que contribuíram para a webcam. Amanhã eu creio que já dá para comprar, né, Gesiel? Amanhã, no máximo terça-feira. Aí o Gesiel que entende vai estar comprando e vai ser benção, em nome de Jesus. Limpa aqui para o pastor Ronaldo orar. Tem microfone aí? Pastor Ronaldo vai estar orando, encerrando. Um abraço para o pastor José Pereira, nosso amigo, que eu tenho certeza que está com o desejo de estar aqui na escola dominical. Um abraço, viu, pastor Pereira? Deus abençoe, estamos juntos, beijo no coração. Deus abençoe a todos os obreiros, presbíteros, diáconos, aos irmãos, o círculo de oração, aos irmãos, jovens, adolescentes, crianças, departamento infantil também, que tem trabalhado aí na escola dominical. A escola deles é 3 da tarde, por conta das crianças não acordarem muito cedo, eles estão fazendo pelo Zoom às 3 da tarde. Está sendo muito bom. Deus abençoe. Departamento infantil e liderança tem participado conosco, e todos os departamentos, o IADEMES, e vamos, a banda, saudade da banda, hein? Meu Deus, rapaz. Saudade da banda, Rones. Pensa da saudade, né? A gente fala aqui, comenta aqui, mas quando você começa a se lembrar da igreja, não é fácil não, dá uma saudade terrível, terrível. Mas a gente sabe que é necessário e daqui a pouco tudo isso normaliza. Ora aí, pastor. Amém. Vamos orar. Encontrei o pastor Pereira na feira, os olhinhos até brilhou, porque não pode estar nem abraçar. Deus abençoe, tá, pastor? Deus, te agradecemos por esse momento que estivemos na tua presença, estudando a tua santa palavra. Toma nas tuas mãos os lares, as famílias, o povo em geral, a igreja, os cristãos, os não cristãos. Tenha misericórdia do nosso país, enfim, tenha misericórdia do mundo. Toma nas tuas mãos este dia, que seja um dia de vitória, de paz e de bênção, abençoando, Senhor, a transmissão à noite. Enfim, que tu esteja no controle de todas as coisas, que sabemos que é assim que se propaga. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousam sobre todo o povo de Deus. Todos digam amém. Grupo de louvor instrumental, por favor, à noite aí conosco, em nome de Jesus, meu egrégio, Fábio e equipe, por gentileza, não esqueçam de nós não, à noite estaremos juntos.